Fala pessoal, muita gente queria que eu comentasse sobre o projeto do Kim Kataguiri que vai permitir, né, entre aspas, programador agora a ser MEI. E eu sinceramente não tinha achado que tinha muita coisa interessante pra falar ali, que eu não ia conseguir trazer um vídeo com muita coisa diferente pra gente debater, mas tem sim uma discussão interessante. Então, né, temos um vídeo de Tecnologia Classe, Tecnologia e Política da Classe Trabalhadora pra vocês. Se vocês curtirem, né, deixem um like, se inscrevam e tal, mas não vão deixar essa introdução muito longa, porque eu sei que isso vai atrair um público novo e que fica entediado e vê essas coisas vermelhas, essas coisas de comunismo e fica, ai meu Deus, eu estou com medo. Ai meu Deus, tem essas coisas de comunismo, essas foices, martelo e vermelho, a esquerda é horrível, eu não posso ver esse vídeo, então vamos rápido, né, antes que eles percam o interesse. Falou. Então assim, eu vou chamar esse roteirinho aqui de Programador como MEI, Kim e Lula, tá? Kim Kataguiri e Luiz Lula Inácio Lula da Silva, tá? Vamos falar por quê. Primeiro vamos falar sobre esse projeto, beleza? Tem aqui, ó, comissão aprova a inclusão de programadores como MEI, tirando um trecho aqui do artigo da Câmara. A Comissão de Indústria, Comércio e Serviços da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei complementar PLP 25/26, que permite enquadramento das atividades de programação e desenvolvimento de software no regime de microempreendedor individual, o famoso MEI. O relator, deputado Beto Rich, confirmou a aprovação do texto. O avanço da economia digital, do trabalho remoto e da prestação autônoma de serviço em tecnologia evidencia o descompasso entre a legislação vigente e a realidade atual do mercado de trabalho. E que nem eu disse, o projeto é do Kim Kataguiri e já deixar bem claro, né, eu não gosto do Kim Kataguiri, eu acho as políticas dele totalmente opostas a que eu acredito, mas quem conhece o canal sabe aqui que eu vou tentar pelo menos analisar isso no mérito e fazer uma análise maior e mais sistêmica do negócio, beleza? A minha primeira reação a isso foi a mesma que o Mano Dave, tá? Eu achei engraçado o vídeo que ele fez, que é assim, ué, mas já não podia antes, tá ligado? É tipo o Zeca Pagodinho dizendo, ué, mas jogo do bicho não é legalizado? Eu jogo todo domingo. Foi basicamente isso, tá? Porque assim, a gente sabe que na área do desenvolvimento de software, da programação, é comum as pessoas usarem o MEI, trabalharem pejotizadas já nas empresas, e daí quando tu tem que declarar o CNAE, né, que é o código da atividade que tu faz, eles usam coisas que são levemente enquadradas no que a gente faz, como por exemplo, suporte técnico, manutenção, outro serviço, acho que esse é o nome dela, tem entrada de dados, tem todos os tipos de professor, acho que tem uma coisa que é professor de informática e tal, então as pessoas botavam ali uma coisa e declaram e é um negócio que fica meio nessa área cinza, né? E daí a minha lógica, quando eu pensei sobre isso, eu disse assim, tipo, isso parece uma coisa ok e meio inócua, né? Porque na minha cabeça era uma coisa assim, esse tipo de coisa já acontece a rodo, que nem o Mano David falou ali. E muita gente adoraria que isso pelo menos funcionasse de uma maneira correta, né? Pra tu não tá fazendo a coisa errada e não poder dar problema. Então isso aqui, alguém propor isso e fazer isso ir pra frente, tá caindo de maduro, tá ligado? Eu pensei assim, ó, pro Kim Kataguiri é uma vitória fácil, ele pode entregar uma coisa pra classe desenvolvedor, dizer assim, estou do lado de vocês, estou pensando em vocês, sem mudar quase nada, tá? E daí outro parênteses aqui, vocês têm que lembrar também que isso foi uma aprovação na comissão, isso ainda não tá valendo, isso ainda não é uma coisa que foi concretizada. Porém, assim, eu acho que é possível que isso venha a valer. Então, tipo, na minha cabeça era, isso foi uma vitória tranquila pro Kim Kataguiri, uma coisa que não vai mudar tanto. Porém, tá, muita gente, inclusive pessoas que trabalham na área, que nem eu, chamou a atenção para um fato que isso indica uma desvalorização da nossa profissão, visto que o teto para arrecadação do MEI hoje, se vocês pegarem o limite anual que o MEI pode receber sem pagar os impostos, poder pagar no regime simplificado de impostos, né, é o equivalente a R$ 6.700 mensais. E isso muitas vezes é respondido, vocês podem ver nos vídeos, por exemplo, do Mano David ali que eu citei falando disso, nos comentários de notícias, com uma acusação de tipo, vocês são extremamente elitistas de estar se preocupando com isso, né? Vocês estão desconexos da realidade. E também é uma constatação que é uma constatação válida, que é que grande parte dos desenvolvedores que existem nesse Brasilzão não trabalham na capital para uma empresa enorme recebendo salários vultosos, não trabalham para fora do Brasil, que nem o pessoal fala. Grande parte dos desenvolvedores trabalham pejotizados, né? Ou seja, abrem o seu MEI e acabam prestando serviço para uma pessoa só num regime que é basicamente uma contratação com carteira de trabalho, só que sem a carteira de trabalho, sem os direitos, né? E recebendo muito menos, geralmente trabalhando como uma espécie de faz-tudo do setor de TI e informática. Então tu conserta desde ar-condicionado, impressora, até fazer o servidor da empresa, né? Fazer o bot do Telegram, todo esse tipo de coisa. E às vezes ganhando muito menos do que esses 6.700 aí, que seria o teto do MEI, ganhando, né, 2, 3 salários mínimos, uma coisa assim.
Só que daí, se a gente analisar friamente essa crítica que se faz dessa maneira pro projeto aí de incluir no MEI o programador, a maioria das pessoas, tá, vai ver essa proposta aqui em Kataguiri como uma proposta positiva. Porque assim, afinal, vocês não estariam invertendo a lógica, dizendo assim, ok, a profissão está precarizada, está piorando ser programador, tem programadores que recebem muito pouco, né? O desenvolvimento de software está sendo cada vez mais desvalorizado. Foi muito valorizado na época da pandemia, por exemplo, né? Mas foi o projeto Kim que causou isso? Vocês não estão, né, fazendo a inversão, dizendo que como se esse projeto estivesse precarizando nossa profissão e não, né, o contrário, ele está vindo numa época em que a nossa profissão está precarizada? E, sinceramente, para quem já tem um MEI, ou até para quem recebe mais e tem a sua microempresa e tal, já paga os seus impostos, esse tipo de coisa não faz nenhum mal e provavelmente pode até vir a ajudar as pessoas, né? Só que o que eu queria chamar a atenção é que, na realidade, os críticos, eles estão certos, tá? E isso tem a ver com uma outra modificação do MEI, que ela é muito citada em conjunto quando se comenta essa notícia. E isso aqui é aí que o Lula entra na parada, beleza? Então, o governo propõe aumentar o limite de arrecadação do MEI para R$ 140 mil. Vou ler aqui para vocês uma parte dessa reportagem. Um projeto de lei complementar enviado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Congresso Nacional nesta segunda-feira, 29 de junho, propõe ampliar o limite do faturamento anual do microempreendedor individual MEI e permitir a contratação de até 2 funcionários. A proposta prevê um reajuste progressivo do teto, que é hoje R$ 81 mil por ano. Pelo texto, o limite passará a 110 mil em 2027 e chegará a 140 mil em 2028. A medida atinge mais de 13 milhões de microempreendedores registrados no Brasil. E essa proposta, tá, pessoal, não é de agora. Eu, inclusive, falei com um amigo que é contador e ele fala que isso aí é um santo grau que o pessoal tá falando desde 2022 lá. Muita gente tá esperando quando é que finalmente vai ter esse aumento do MEI, porque ele tá defasado já, a tabela do MEI, ela tá há um tempo atrasada. E se isso vier a acontecer, isso vai aumentar a possibilidade de arrecadação do MEI para mais ou menos 11.600, né? 11 mil reais e 600 por mês. E o que é diferente agora é que, obviamente, 2026 é um ano de eleição. E da mesma forma que eu disse, né, que o Kim ali viu, isso aqui seria uma vitória fácil para mim propor que o programador possa ser MEI, o Lula, que também é um político extremamente competente, né, um político lendariamente competente no Brasil, ele sabe da importância que uma pequena vitória dessas poderia ter, que é aumentar o limite do MEI para várias pessoas, principalmente uma classe média aí, que às vezes torce o nariz para as políticas do PT, que não se vê representada da maneira que o PT tenta governar. Porque agora a gente volta na parte da crítica que foi chamada de elitista e tal, e eu tento explicar para vocês porque sim, na realidade isso pode ser ruim para nós, só que é extremamente difícil do profissional que trabalha com tecnologia, que já se vê de uma maneira extremamente individualizada, que odeia o governo, que odeia impostos, entender isso, tá? Uma crítica comum que vocês vão ver se vocês lerem os comentários sobre esses projetos é assim, o governo quer taxar tudo, então obviamente eles querem que todo mundo se enquadre no MEI para que as pessoas tenham que pagar mais impostos, eles possam arrecadar mais. E, enfim, isso tem um fundo de verdade, porque se as pessoas ficam, né, fora da lei, elas não se enquadram legalmente, elas não arrecadam. Só que eu não vou ir pelo caminho dessa crítica, tá? Porque assim, por mais que você, pessoalmente, odeie pagar imposto, e pessoal, ninguém gosta de pagar imposto, tá? Mas sabe quem odeia mais ainda pagar imposto? A empresa que você trabalha. E eu tô falando aqui com as pessoas que são pejotizadas, que têm o seu MEI e trabalham basicamente como se fossem contratadas por uma empresa. Esses dois projetos, tá? Tanto do Kim Kataguiri quanto o projeto que o Lula tá propondo, elas são ferramentas que no agregado da economia, tá? Não para você individualmente, que tem o seu MEI e é um domador de agentes de IA, que criam todo o código para você, ou que está vendendo o seu SaaS, está ganhando muito dinheiro, tá? Não é para você então, tá? Meu MEIzinho. Mas no agregado da economia, para as pessoas que trabalham na área de desenvolvimento de software, isso vai contribuir para mais contratações que têm menos direitos e mais lucro para as empresas que estão contratando desenvolvedores. Então isso sim representa uma transferência do valor do trabalho de vocês para o bolso do empregador de vocês. Isso num campo que é extremamente valorizado os produtos que a gente cria, e no Brasil a gente já recebe muito abaixo do valor que acaba vindo das plataformas que a gente cria, dos sistemas que a gente cria. Isso aqui é importante, tá, pessoal? Porque a ideia do MEI não era ser um negócio que todas as profissões iam poder se enquadrar e que todas as empresas iam poder ser administradas como um MEI. O problema é que quando ele começa a aumentar muito o limite e permite também as contratações, mesmo que isso seja bom, tá, individualmente para as pessoas, e também podem pegar licitações do governo, vender plataformas e sistemas e tal, isso pode ser bom para o microempreendedor individual, tá?
isso começa a entrar no local onde deveria ser uma microempresa mesmo, um empreendedor, e não uma pessoa que está usando essa categorização como um substituto para o trabalho formal, para o teu empregador não te assinar a carteira, porque muitas das pessoas estão sendo contratadas como empregados. Porque vocês têm que lembrar também dos direitos trabalhistas que vocês estão deixando para trás quando vocês são contratados PJ e tem um MEI. Principalmente considerando que a nossa área é uma área que é uma potencial área para entrar em crise no futuro, para começar a ter o nosso trabalho cada vez mais substituído pelas próprias ferramentas que a gente está criando. Não só ferramentas de IA, que são um coringa mágico que substitui o nosso trabalho, mas porque grande parte do que a gente faz é automação do nosso próprio trabalho. Outra coisa também é que se tu não trabalha para uma empresa, tu mesmo acaba tendo que arcar com o teu computador, o hardware que está ficando mais caro, com as ferramentas, os SaaS que vocês pagam para usar, as inteligências artificiais que vocês pagam para usar, um campo que nem eu disse, o hardware está ficando cada vez mais caro, as ferramentas estão sendo subsidiadas, mas uma hora vão ter que ganhar o lucro de volta, né? E se você é autônomo, que nem eu disse, você é responsável por prover todas essas coisas para fazer o seu trabalho, é uma coisa que sai diretamente do seu lucro, mas você vai ver assim, ah não, mas o limite do MEI tá pagando bastante, tá ligado? Então tem essa questão também. Então o que é engraçado, tá, pessoal, é que assim, a gente tem o Kim Kataguiri, que nem eu disse, eu não gosto dele, não concordo com várias das propostas que ele tem, a visão de mundo dele é completamente oposta que a minha. E daí eu digo assim, ah, ok, mas nessa aqui ele acertou. Mas é engraçado pra caralho que ele só consegue acertar quando ele tá 100% alinhado com o que vai ser bom pro patrão também, tá ligado? Ele não consegue acertar pro lado da classe trabalhadora. Embora, que nem eu disse, é muito difícil pro dev conseguir entender isso, conseguir ouvir isso. E o Lula também não pode ficar de fora dessa crítica, tá? Porque isso é um enfraquecimento dos direitos trabalhistas. Ele tá rifando assim de leve, né? Mais uma coisinha aí, porque vai ser uma coisa boa na época da eleição, assumindo que essas duas propostas vão pra frente, e que nem eu disse, eu acho que vão pra frente porque é ano de eleição. E o que é foda, tá, pessoal, é que eu acho que muita gente que deveria ouvir isso e entender e refletir sobre isso já parou lá no início do vídeo, já parou em algum momento e disse, caralho, esse layout tá vermelho demais pra mim, esse cara falou classe trabalhadora demais, esse cara aqui claramente está falando de socialismo e comunismo e eu não gosto disso, tá ligado? Mas vocês se beneficiariam de ter ouvido o vídeo até esse momento. É um pessoal, sinceramente, que não consegue ver uma coisa que é fato simples sobre economia. Eu tô fazendo uma análise, tá? Com viés de classe. Eu tô dizendo, eu estou do lado dos trabalhadores, eu não estou do lado do patrão, né? Eu acho que a economia deveria ser assim, mas ela não tem o pressuposto de que você deveria ser comunista pra entender a análise, tá ligado? Tem o pressuposto de que eu sou um comunista e eu chego nessa análise por causa da minha visão de mundo. Mas é uma constatação simples sobre a economia, tá? Daí eu fico me perguntando, será que faltou aula de educação financeira básica na escola pra essas pessoas? Bom dia, pessoal. Falou e nós nos vemos na próxima. Tchau!